Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre o positivismo. Para você que está chegando no canal e ainda não é inscrito, por favor, se considere se inscrever no canal. Afinal de contas, esse é um canal razoavelmente novo, não de idade, mas de popularidade. Precisamos da sua ajuda para continuar o crescimento do canal. E eu conto com ela. E para falar do positivismo, temos que falar dele, Augusto Comte, ou para alguns, Augusto Comte, e para outros, Augustinho. Então, pessoal, não estranhe se eu falar Comte ou Comte, porque no francês, pelo que eu sei, é Comte, mas na graduação a gente normalmente fala Augusto Comte. Então, eu realmente acho que Comte é o certo, mas isso não interfere em bolufas nenhum. Para começar a falar sobre o positivismo, vamos deixar claro aqui, Augusto Comte é um filósofo francês que era bastante crítico à sua sociedade do seu tempo, logicamente, e ele questionava principalmente a religião, o papel da religião, que atrasava a ciência e que, consequentemente, prejudicava o progresso da sociedade. Para começar a explicar aqui o positivismo, nós podemos deixar claro que o positivismo é como se fosse uma sequência do iluminismo. O iluminismo, como vocês já devem saber, vai trazer aquela ideia da razão, colocar a razão em primeiro lugar, acima da religião, e posteriormente nós vamos ter aí Augusto Comte ampliando os horizontes e criando o positivismo, que em vez da razão usa a ciência como principal fonte de critério. Então, só para reforçar, o positivismo leva como base da sua filosofia a ciência, enquanto o iluminismo levava na base da sua filosofia a razão. Então a gente tem essa pequena diferença, mas de veras importante para diferenciar os dois momentos históricos. Para Comte vai existir duas ciências. E quais seriam essas ciências? As ciências naturais e as ciências humanas. Mas professor, o que seria ciências naturais? O que seria esse tipo de ciência? Muito simples. As ciências naturais seriam as metafísicas que estavam surgindo, as descobertas que vinham acontecendo no momento do iluminismo e que, por consequência, se tornam a ciência, né? Ou seja, como se acontece a chuva, como que acontece a tempestade, como que existe a gravidade e etc. Todas as descobertas que vão acontecer, que são ciências naturais do mundo. Ou seja, elas vão estar no mundo independente do que ele aconteça. Já as ciências humanas é justamente o estudo da sociedade. E Comte é importante por causa disso. Ele vai ser o cara que vai começar com essa ideia que sim, a sociedade pode e deve ser estudado como uma ciência. Então Comte vai trazer para a gente o seguinte, ele vai falar, olha meu amigo, nós temos as ciências naturais e temos as ciências humanas, que nós devemos estudar a sociedade e entender como que ela evolui. Para tentar deixar mais claro, mais redondo aí para vocês, para Comte, as ciências naturais são intocáveis, imutáveis. Elas existem, têm leis e essas leis são imutáveis. Não tem como você mudar a lei da gravidade, não tem como você mudar qualquer outra lei natural que exista. Elas estão ali e são da natureza, são leis naturais que regem o mundo. Já as ciências humanas não. Elas são moldadas pelos homens e, no caso, elas poderiam ser mutáveis, não é mesmo? Pelo menos é o que nós pensaríamos. Mas para Comte não. Para Comte isso é diferente. Comte, através do pensamento positivista, vai afirmar que as ciências humanas também têm uma natureza que vai dominar a sua evolução. E essa natureza
ela sobrepõe a qualquer ação humana. Então a evolução humana vai continuar em um progresso sem alteração humana, porque ela também é uma ciência natural. Ou seja, para o pensamento positivista, as ciências humanas são também leis naturais, entre aspas, porque elas teriam uma ordem e um progresso contínuo. Como assim, professor? Tenta me explicar melhor que eu não estou entendendo. Então vamos lá. Comte vai falar o seguinte: através do positivismo, nós vamos poder estudar a sociedade. E essa sociedade terá um ciclo que, de certa forma, ele é natural. Ele não vai mudar. Ele vai continuar esse ciclo independente do que aconteça. Porque no pensamento positivista, essa evolução da história da humanidade é um ciclo natural. Para a gente tentar colocar isso na sua cabeça, pensa assim, lá antigamente no sistema feudal, nós tínhamos a religião como base de crença. Depois, no período iluminista, nós temos a razão como base de crença. E já no positivismo, que seria a sequência dessa evolução natural, nós temos a ciência como base da humanidade. Então esse ciclo ele é constante e progresso, ou seja, ele vai continuar evoluindo no seu tempo e na sua ordem. Nada que acontece na história da humanidade vai alterar esse ciclo. E é assim que se define um pensamento positivista. Um pensamento de estudo da sociedade, onde a evolução dessa sociedade é constante. Ou seja, essa evolução do estudo das ciências humanas se daria de uma característica de ordem e progresso, exatamente como está na bandeira do Brasil, porque quando ela foi criada, os militares tinham ideais positivistas. E por isso a ordem e o progresso estão ligadas diretamente lá na nossa bandeira. Então, se você estudar uma sociedade, estudar a evolução e o processo de desenvolvimento dela, para um positivista, ela terá uma ordem e um progresso. Voltando naquele exemplo que eu dei, antigamente a crença estava baseada na religião. Posteriormente, está baseado na razão. E atualmente, no mundo positivista, está baseado na crença na ciência. Então nós teríamos uma linha de ordem e progresso. Ela está evoluindo constantemente, sem altos e baixos. Lógico que você, que provavelmente já acompanha o canal e assistiu às aulas sobre Karl Marx, pode se questionar muito, só que são pensamentos totalmente diferentes. Se nós estudarmos, por exemplo, Karl Marx, pegar ali o materialismo histórico dialético, nós vemos que, segundo o pensamento dele, que Marx traz para nós, as relações humanas moldam a história. Então a luta de classes vai moldar a história. E isso não quer dizer que ela vai ser linear, que ela vai seguir uma ordem e um progresso. E sim que ela vai ter altos e baixos. Como assim, professor? Por exemplo, vamos pegar aqui a Segunda Guerra Mundial como exemplo. Para mim, digamos que a nossa história estava indo nessa ordem positivista, de uma ordem e um progresso, se mantendo em evolução. Chegou lá na Alemanha nazista, nós tivemos o Holocausto. O Holocausto, pessoal, foi um momento onde se acreditava que a raça ariana era superior às demais raças. Então, o que acontece? No momento em que nós temos essa crença e nós sabemos que ela é errada, que ela não tem lógica nenhuma, nós temos uma decaída nessa evolução, ou seja, nós voltamos para trás. Então, nessa análise, a nossa história, sim, pode fazer voltas, pode regredir, progredir, pode fazer um loop. Ela não vai ser linear como o positivismo
propõe para nós. Beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu vou estar respondendo você que tem alguma dúvida, mas é muito simples. Para Augusto Comte, o positivismo que ele mesmo criou é a ideia de que nós devemos ter a nossa crença baseada na ciência, e uma vez que nós temos a nossa crença baseada na ciência, nós vamos ter duas divisões de ciência, que seriam ciências naturais, leis da física, para tentar ser mais claro, e ciências humanas, que seria o estudo da sociedade. Mas mesmo as ciências humanas e mesmo as ciências naturais são imutáveis. Por quê? Porque elas têm leis que regem o seu progresso, a sua evolução. Não tem como ela ser alterada. No pensamento positivista, é basicamente isso que ele propõe. Muito fácil, muito simples e um conteúdo muito importante para você aí que vai prestar vestibular, que vai fazer concurso. São coisas que caem a toda hora por aí. Espero ter te ajudado. Também é interessante lembrar que Comte ele vai criar uma igreja, a Igreja da Humanidade, se eu não me engano é o nome. E tem como crença principal a ciência. Veja que isso também é bastante interessante da gente comentar aqui, pois essa igreja ainda existe e tem várias vertentes dela espalhada pelo nosso planeta. Beleza? Se inscreve no canal de novo, deixa o seu like se eu te ajudei. Se inscreve, por favor, dá aquela força. Beleza? Até a próxima, até logo, falou e tchau!